do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nesse terceiro trimestre, chegamos na lição de número 2, onde nós vamos trabalhar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos estudar a respeito da vida de Miriam. E o tema da aula de hoje é Miriam, a disponibilidade apesar da sua idade. Como Deus trabalhou na vida dessa mulher do Senhor. E hoje nós vamos aprender muito a respeito dela. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, envia essa aula para mais alguém. Já somos uma comunidade de mais de 100 mil alunos, para a glória de Deus, e eu agradeço seu apoio a esse trabalho. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e claro também que eu conto com seu apoio em nos ajudar compartilhando mais uma aula para a glória de Deus. Hoje nós vamos trabalhar a respeito dessa lição e eu espero que o Senhor ministre ao teu coração também. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Miriam, disponibilidade apesar da sua idade. É importante nós iniciarmos por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira base está no versículo introdutório, que está em Miqueias, capítulo 6, versículo 4. É importante você fazer essa leitura junto com os teus alunos. Leia também Êxodo, que é a leitura bíblica em classe, Êxodo capítulo 2, versículos 1 ao 10. E deixa Deus te usar fazendo essa leitura compassadamente na escola bíblica dominical da tua igreja. Hoje nós vamos estudar o perfil bíblico de Miriam. Miriam que é considerada na Bíblia como uma profetisa. Para você que nunca estudou a respeito de Miriam, a palavra hebraica para Miriam também significa Maria, traz essa ideia exatamente do mesmo termo. Quando nós estudamos a respeito dela, também descobrimos que Miriam, ela era irmã de Arão e também irmã de Moisés, filha de Arão e de Joquebede, conforme está escrito lá em Números, capítulo 26, versículos 59, e também em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 3. Então a gente já tem base bíblica para dar fundamentação ao parentesco de Miriam também a Moisés. Outro detalhe bíblico que nós descobrimos a respeito dessa mulher de Deus é que ela tem um destaque fundamental nesse período de libertação do povo hebreu da terra do Egito. Ela exerce um ministério. A própria Bíblia chama ela de profetisa do Senhor. Ela exerce um ministério junto ao seu irmão. Miriam também tem uma responsabilidade muito grande de cuidar de Moisés ainda na sua tenra idade. E ela traz uma responsabilidade sobre si de ser uma mulher de Deus. A própria Bíblia destaca que ela foi um instrumento de Deus para livrar Moisés da morte, de um grande massacre que estava acontecendo na terra do Egito. A Bíblia diz que ela vigiou seu irmão no rio Nilo, ao ponto de contribuir para ajudar o seu irmão quando a princesa de Faraó encontrou Moisés nas águas. A Bíblia destaca que essa menina tem um chamado de Deus sensacional. E a partir desse chamado, a partir desse perfil bíblico, nós vamos aí tirar algumas lições, alguns princípios que podemos utilizar em sala de aula para aplicar na vida dos nossos alunos. Então a lição, quando ela é trabalhada nesse viés biográfico, ela procura tirar aqui alguns princípios da vida do personagem bíblico, que são verdades profundas, que podem ser aplicadas em nossa alma, na vida do teu aluno também. Então deixa Deus te usar. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento. Quem é Miriam? Vamos observar a respeito do perfil dessa mulher de Deus, conforme a Bíblia apresenta para a gente.
Miriam, ela é mencionada nas escrituras, especialmente a partir do momento em que Israel é liberto e ela aparece com as mulheres louvando e dançando na presença do Senhor. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 15, versículos 20 e 21. Então nós precisamos levar isso em consideração. O profeta Miqueias também cita a respeito dela, lá em Miqueias capítulo 6, versículo 4, e ele diz que Miriam era uma profetisa. Então, a menção do nome Miriam é citada aqui nesse período bíblico. É claro que ela, a personagem, já está presente, ainda criança, acompanhando seu irmão nas margens do Nilo. Mas o seu nome é mencionado a partir de Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. A nível de curiosidade, é importante você apresentar isso. Aqui, nós vamos entender, a partir dessa perspectiva, a respeito desse personagem bíblico, dessa mulher de Deus que marcou a história. O primeiro subtópico destaca, então, o seguinte argumento: a família especial. Vamos observar o parentesco que Miriam tem. A Bíblia descreve que ela era filha de Amrão e de Joquebed. Isso está escrito em Números, capítulo 26, versículo 59, como já citei para você. Ela era conhecida como irmã de Arão e também de Moisés. Então nós já percebemos que a sua família, ela já é uma família escolhida por Deus. O próprio Moisés é escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Arão é escolhido por Deus para ser o sacerdote de Israel. E o profeta Miqueias, lá no capítulo 6, versículo 4 da sua profecia, diz que Miriam tem o chamado de profeta, profetiza nas mãos do Senhor. Então nós já percebemos muito bem que o perfil, que a identidade dessa mulher é uma identidade envolvida com as coisas de Deus, com a obra de Deus. E é importante nós estarmos envolvidos aqui. Ela tem esse envolvimento junto com a sua família. Ela cresce aprendendo a respeito do Senhor. Ela aprende dos seus pais as histórias dos Deus, de Abraão, de Isaque e Jacó. E ela reparte isso também com seus próprios irmãos. E esse repartir traz aqui uma verdadeira coinonia. Essa família passa a crescer em comunhão com o Senhor, especialmente a partir do chamado de Moisés para ser um libertador da nação de Israel, que permaneceu durante 400 anos como escravos, uma nação escrava lá na terra do Egito. Avançando, compreendendo um pouco mais a respeito do perfil de Miriam, o segundo subtópico destaca o seguinte argumento: longe de casa. Vamos entender essa perspectiva bíblica aqui. Quando nós lemos a leitura bíblica de Êxodo, capítulo 1, a partir de todo o capítulo, compreendendo exatamente o que aconteceu com o povo hebreu na terra estrangeira, que no caso aqui é o Egito, nós compreendemos que 400 anos se passaram desde o período de José até o período de Moisés. Durante todo esse período, nós percebemos muito bem que o povo hebreu agora passou a ser escravizado, e esse povo passou a servir exatamente de forma muito brutal. À luz da Escritura, nós entendemos que Miriam também passou por esse processo de viver a escravidão. E esse processo traz marcas. E aqui nós entendemos que Miriam, quando ela é liberta junto com seus irmãos e junto com o povo hebreu desse processo de escravidão, através da liderança de Moisés, pela vontade soberana do Senhor, nós percebemos que ela passa a adorar a Deus de forma sensacional, lá em Êxodo capítulo 15, versículos 21 e 22, quando ela louva ao Senhor pela libertação. Então essa comemoração da libertação é exatamente esse louvar a Deus por estar livre desse jugo pesado. Miriam, que exerce esse ministério e agora está caminhando com seu irmão Moisés, com seu irmão Arão, rumo à terra prometida. E aí nós percebemos, à luz da Escritura, que ela passa agora a exercer um ministério, o ministério de profetisa. Primeiro, a palavra profeta no hebraico traz esse termo de nabir, aquele que é um porta-voz, aquele que tem uma mensagem que não é dele e ele reproduz essa mensagem para alguém. E aqui nós encontramos na Escritura Miriam sendo uma porta-voz do Senhor.
uma porta-voz de Deus, conforme o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 4. Então, eu tenho base bíblica para poder trazer essa visão exatamente, que essa mulher de Deus louvou ao Senhor, exaltava a Deus, erguia a sua voz em adoração. Nós entendemos também, a partir da leitura de Números, capítulo 12, versículo 1 ao 4, que ela é citada mais uma vez como profetisa do Senhor, exercendo o ministério. Então nós encontramos a Miriam de Deus exercendo esse louvor e esse ministério diante do Senhor, mesmo vivendo um processo de escravidão e agora vivendo um processo de libertação com o Senhor. E eu espero que você seja um instrumento para a glória de Deus através da vida dos teus alunos. Olhar para Miriam é entender que Deus escolhe pessoas para uma obra específica, assim também como escolheu cada adolescente que estuda com você na escola bíblica dominical da tua igreja. O segundo ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: o contexto de perseguição e escravidão. À luz da Escritura, nós vamos entender muito bem que esse processo de escravidão durou 400 anos, mas o processo da libertação também não foi fácil. O povo hebreu passou a ser perseguido pelo próprio faraó no deserto. E é a partir daqui que nós encontramos o livramento de Deus, a libertação de Deus, e encontramos também a justificativa do louvor de Miriam. Vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a infância turbulenta. Quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente em Êxodo capítulo 1, nós percebemos que outro faraó se ergue na terra do Egito que não conhecia José. Esse faraó passa então a perseguir o povo hebreu e perseguir ferrenhamente, ferozmente, a ponto de baixar o decreto que todos os meninos deveriam ser mortos por uma lei. E aqui nós encontramos exatamente uma infância turbulenta da própria Miriam. A Miriam que presencia o caos, a Miriam que vive esse temor, que vive também essa perseguição, a Miriam que teve experiências desagradáveis na sua infância. Mas aqui nós percebemos, à luz da Escritura, que Deus chamou ela de uma forma especial para demonstrar o seu querer. Essa menina se tornou um instrumento na mão de Deus para poder salvar o seu irmão ali no Nilo e contribuir para esse crescimento espiritual da vida de Moisés também. Porque quando Moisés foi encontrado pela própria princesa de Faraó, foi Miriam que disse que conhecia uma mulher que poderia amamentá-lo quando a princesa perguntou. E a mulher que Miriam traz de propósito era sua mãe, Joquebede, para poder cuidar do seu próprio irmão. Então nós já percebemos que Miriam, ela vive exatamente essa dificuldade. Isso está citado lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 16. Você pode ler isso com os teus alunos. E nós vamos perceber, à luz das Escrituras, que essa mulher de Deus, essa menina de Deus, exerce um ministério para a glória de Deus. Ela é uma cuidadora, ela é dedicada, ela ajuda o seu irmão. E aqui na Escritura nós aprendemos a riqueza de contribuir para a obra de Deus, de ser cuidadoso, de ser dedicado, de servir a Deus também, para ajudar os outros a crescerem, serem libertos da escravidão do pecado. O segundo subtópico destaca então o seguinte argumento aqui na nossa lição, no segundo ponto. Pode ficar pior? Vamos entender esse argumento da lição aqui. Quando nós lemos Êxodo capítulo 2, versículo 4, nós descobrimos a ação de Miriam em cuidar do seu próprio irmão Moisés. A Bíblia destaca que Arão era um pouco mais velho do que o próprio Moisés, cerca de 3 anos. Então a Bíblia dá mais ou menos a idade de Arão e também a idade de Moisés. A idade de Miriam não é citada, mas a Bíblia descreve para a gente que ela ainda muito jovem aceita esse chamado de Deus. Isso aqui é chamado de Deus, de cuidar do seu próprio irmão, de observar, de espiar o seu irmão pelo decreto de Faraó, ser colocado em uma cesta de junco e ser guiado no Nilo. Ela passa a observar. À luz da Escritura, nós percebemos que Deus utiliza situações para poder ser glorificado.
existem situações que acontecem em nossas vidas para que Deus possa ser glorificado, para que ele possa crescer em nós. E aqui nós vamos aprender muito bem que o nome do Senhor foi glorificado através da ação de Miriam. Essa menina se tornou um instrumento na mão de Deus para poder ajudar o seu próprio irmão, o seu familiar. Nós aprendemos a partir da pesquisa, quando nós estudamos a vida de Miriam, que estudar a vida dessa mulher de Deus é conhecer a respeito de aspectos primordiais para o nosso crescimento em Jesus. Ela tem uma chamada de Deus, ela obedece esse chamado de Deus, e a partir da obediência a esse chamado, ela passa a ser um instrumento de Deus. E aí você pode levantar em sala de aula. Será que nós estamos dispostos a sermos instrumentos de Deus em momentos de crise? Porque ela está enfrentando uma crise, ela está enfrentando, por exemplo, uma perseguição sobre a sua família, um período de escravidão, pior momento da sua vida, e é exatamente no pior momento da vida dela em que Deus resolve chamar ela para ser um instrumento na sua mão. Aqui você pode tirar grandes lições em descrever para os teus alunos que Deus utiliza situações que acontecem em nossa volta para nos usar como instrumento na palma da sua mão. Deus quer usar você. Usar também a vida do teu aluno como usou a vida de Miriam. Avançando, terceiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto. Procura-se. O que isso quer dizer? Quando tudo parecia perdido, que não havia salvação para Moisés, Deus estava pavimentando o caminho, cuidando de tudo e mostrando para Miriam que ele é o Deus soberano e cuidadoso também, ao ponto de guiar Moisés para ele ser alcançado ou encontrado pela própria princesa de Faraó. E naquele momento em que a princesa procura alguém, Deus usa Miriam. Miriam se recorda, se lembra da sua própria mãe para cuidar do seu irmão Moisés. Deus utiliza situações para poder ser glorificado. Existem momentos que acontecem em nossa vida, como aconteceu na vida de Miriam, que parece que tudo está dando errado. E é exatamente nesse momento que Deus abre portas e Deus faz milagres tremendos, como aconteceu na vida de Moisés e na vida da família de Miriam também. Por isso, nós enxergamos a maturidade de Miriam aqui, em ser um instrumento de Deus. E nós também precisamos ser um instrumento. Já avançando, terceiro ponto da nossa lição, trata então sobre o seguinte assunto: coragem e iniciativa para mudar uma situação. Ela teve coragem, ela acompanhou o seu irmão junto ao Nilo, ela teve coragem de se pronunciar no momento certo. Deus nos dá a oportunidade e precisamos aproveitar cada oportunidade, assim como Miriam aproveitou a dela em nossas vidas. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento nesse terceiro ponto: uma jovem heroína. Nesse ponto, lembre-se muito bem que Moisés nasceu exatamente no período do decreto de Faraó, o período da proibição. E aqui nós percebemos que Moisés enfrentou uma forte perseguição ainda criança, ainda recém-nascido. E Miriam, aqui, ainda muito jovem, passou a ser uma heroína do seu próprio irmão. Ela passou a ser uma pessoa escolhida por Deus, como instrumento de Deus, para ser uma bênção de Deus, para cuidar de alguém. Olha, aqui nós retiramos tantos princípios. Deus nos escolhe independente da nossa idade, para sermos um instrumento na palma da sua mão, para cuidar de alguém, para exercer esse ministério, para ajudar as outras pessoas a alcançarem então os seus objetivos. A Escritura diz que ela se arriscou, que ela se colocou à disposição, que ela aproveitou a oportunidade. Todos nós precisamos também aproveitar a oportunidade. Precisamos nos colocar à disposição de Deus, aproveitar o momento em que chega às nossas mãos para abençoar vidas, assim como Miriam fez. Que você também levante essa questão junto com os teus alunos, de aproveitar cada oportunidade para a glória de Deus,
ter o objetivo de ajudar o outro, ter o objetivo de ser um instrumento de Deus, assim como Miriam também foi. O segundo subtópico desse terceiro ponto, então, trata sobre o seguinte assunto: o que te incomoda? Vamos observar isso a partir da luz da Escritura. Miriam agiu pela fé. Em um período de opressão política, de decretos reais, de perseguição contra a família, Miriam agiu pela fé. Ela se colocou de pé. Ela ergueu a bandeira da causa de Cristo. Vamos pegar assim. Ela se ergueu diante da perseguição. Ela se incomodou com a situação. Ela acompanhou o seu irmão. Era comum as mulheres hebreias deixarem os seus filhos à beira do Nilo e depois voltar para casa. Miriam acompanhou Moisés, a trajetória de Moisés, e viu com seus olhos o milagre de Deus. Aquele e aquela que decide no seu coração em crer em Deus pela fé, visualiza o milagre de Deus, presencia o milagre de Deus, vê Deus agir de forma sensacional. Miriam viu o milagre de Deus acontecer a partir do livramento da parte do Senhor sobre a vida de Moisés. Aquele e aquela que decide se colocar à disposição, que decide se colocar à disposição de Deus, Deus então honra de uma maneira sensacional, assim como aconteceu através da fé de Miriam. À luz da Escritura, nós percebemos que Deus abençoou a vida daquela menina e abençoou a vida também do seu irmão, sendo criado agora dentro da própria casa de Faraó. Quem faz isso? É o próprio Deus. Quem abençoa? É o próprio Deus. Então pega essa visão e compartilha em sala de aula. Avançando, o terceiro subtópico da nossa lição destaca então a coragem e iniciativa que Miriam tem. A partir da leitura de Êxodo capítulo 2, versículos 5 ao 7, a princesa de Faraó, ao encontrar Moisés, decidiu então adotá-lo. E a partir daqui nós encontramos uma perspectiva bem legal que a própria lição traz para a gente. A coragem de Miriam, a iniciativa que ela tem. Ela poderia permanecer escondida, ela poderia ficar em silêncio, mas diante da oportunidade, ela se colocou à disposição de Deus. Diante da oportunidade, ela falou à disposição de Deus. Diante da oportunidade, ela se colocou como um instrumento na mão de Deus. Ela abençoou tanto o seu irmão como também a sua mãe. Olha que lição que nós temos aqui. Diante das situações que acontecem em nossa volta, nós não podemos ficar calados, mas devemos aproveitar cada oportunidade para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para honrar o nome do Senhor. E o Deus vivo nos dá então estratégias como deu a Miriam. Ele tem estratégias especiais para você. Estratégias também para a vida do teu aluno, para aproveitar cada oportunidade que chega às tuas mãos. Que Deus então coloque essas estratégias também no teu coração. Avançando, o quarto ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: marcando uma geração. Miriam, ela marcou uma geração especialmente a partir da libertação do povo hebreu, anos mais tarde, a partir também da sua fé exercida ao cuidado do seu irmão. E você também pode marcar a sua geração, a geração de hoje. E o primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento aqui na nossa lição: em memória. Vamos observar o que a lição traz como proposta para a gente. O próprio Deus honrou a memória de Miriam a partir de Miqueias, capítulo 6, versículo 4, considerando essa mulher como uma profetisa na sua presença. Ela marcou uma geração por causa do seu ministério. É claro que na vida de Miriam nós encontramos alguns fracassos, alguns desentendimentos, como ela teve um desentendimento com o seu próprio irmão, ela ficou um período com lepra também. Mas quando nós olhamos aqui para Miriam, nós encontramos que essa mulher de Deus é um ser humano como eu e você. E Deus usou ela de uma forma sensacional. Deus honrou a memória de Miriam, assim também como ele deseja usar você como instrumento na palma da sua mão. Miriam marcou uma geração, não somente por louvar a Deus no momento da libertação, mas por ser um instrumento de Deus, por ser uma mulher de fé,
por isso ela é considerada como profetisa. Então nós precisamos nessa geração de jovens que têm uma fé, que colocam o seu coração à disposição de Deus, que acreditem em um Deus soberano que realiza o impossível também, porque o nosso Deus não mudou. Para fechar a aula, o segundo subtópico do quarto ponto, destaque então de carne e osso. Vamos observar essa questão aqui. Quando nós lemos Números capítulo 12, nós vamos descobrir a partir do versículo 1 ao 4 que Miriam também teve fracassos, como eu estou dizendo para você. Era uma pessoa como eu e você, ao ponto de ter desentendimentos com seus próprios irmãos, ser punida por isso. E aí nós percebemos muito bem que ela também tinha suas fraquezas, apesar de ser uma mulher de fé. Mas nós podemos destacar que Deus escolheu ela para ser um instrumento, assim também como escolhe você. Como escolheu também o teu aluno, como escolheu você para ser um instrumento diante da sua vontade. O que não podemos fazer é permanecer no pecado, permanecer no erro. Mas a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos, Deus então nos perdoa e nos restaura a sua presença. Então pega isso e eu espero que o Senhor te use na escola bíblica dominical da tua igreja. E espero também ter contribuído com você hoje em sala de aula. Se eu contribuir contigo, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Insta também, tem muita gente fazendo isso. Muito obrigado, pessoal, pelo teu carinho, você que faz questão de repostar lá com a gente. Olha, que Deus venha abençoar você, somente o Senhor, para retribuir todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo também, para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus. Indique o nosso trabalho para mais alguém em Cristo. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Deus tem um plano na sua vida, assim também como tinha na vida de Miriam. Aceite a Jesus como Salvador, tenha um encontro com Ele. E nós estamos aqui prontos para orar por você, interceder por você e colocar a sua vida debaixo da oração diante do Senhor. Que Deus em Cristo honre você para a glória do seu nome. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Paul Gardner, quem aqui na Bíblia Sagrada. Esse material pode te ajudar muito, é da editora Vida Acadêmica. Vai te trazer aqui grandes lições e vai te trazer várias respostas às curiosidades sobre os personagens bíblicos. É claro também que eu te aguardo na próxima aula, próxima lição, onde nós vamos estudar sobre as filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. E que Deus em Cristo abençoe você. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.